Olá, pessoal. Louvado seja Deus por o Espírito Santo nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Jesus disse assim: Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Não é verdade? Porque eu mandarei para vós o Consolador, o Espírito da Verdade. E com esse motivo, as pessoas que pregam o Evangelho, que fala do amor de Deus, com certeza a maioria não fala da boca para fora. Por quê, irmãos? Porque somente o Espírito Santo pode fazer com que a pessoa abra a sua boca para falar das coisas concernentes a Deus. E Jesus disse assim: pela árvore conhecereis os frutos. Nós que estamos aqui nesta terra, que estamos se preparando para uma vida vindoura, precisamos a cada dia aprender, se dedicar às coisas de Deus. É fácil? Claro que não. Todo dia nós temos batalhas a enfrentar. A paz é uma das coisas mais maravilhosas na vida do ser humano. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que até a paz, para termos paz, nós temos que ter estratégias? A palavra de Deus, ela nos dá estratégia, principalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, em todo momento, antes da sua morte e crucificação, Jesus usou de estratégia. Assim também é eu e você. Nós temos o Espírito Santo. E até o apóstolo Paulo disse, olha a estratégia do apóstolo Paulo: eu uso as coisas fracas deste mundo, na verdade, para confundir as coisas fortes. Como se dissesse, né? Me faço fraco para ganhar os fracos e ganhar a todos. Então, a palavra de Deus, no livro de Mateus, nós sabemos já tem outros vídeos falando sobre isso, sobre a vida de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, não é verdade? Fez parte, né, da convocação de Cristo, né, os 12 apóstolos. Foi o 7º servo do Senhor a ser escolhido por Cristo. Foi escolhido por Jesus, né, quando ele teve um encontro numa refeição com os publicanos e pecadores. Está lá em Mateus 9, não é verdade? E na própria casa de Mateus, Levi. E ao decorrer da história da palavra de Deus, tem algo muito interessante em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Eles queriam destruir Jesus, não é verdade? Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, os discípulos de quem? Dos fariseus. Com os herodianos, né? Da parte de Herodes. A parte de Herodes não tinha muito interesse em Jesus, não. Nesse momento, não. Em espiritualidade, nada disso. Dizendo: Mestre, ainda chamou ele de mestre, né? Era uma forma de caçoar de Cristo. Porque eles não queriam saber nada que se ele era mestre ou não. Bem sabemos que és verdadeiro
e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. Eles profetizaram com a boca deles, né, irmãos? E de ninguém te dá, se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Jesus falava na cara, né, irmãos? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui, os fariseus estavam chateados, né? Porque Jesus veio pregando a verdade, vem ensinando o caminho que realmente deveria seguir. E eles não sabiam, né, que Cristo era onisciente, onipresente e onipotente. E eles tentam fazer com que Cristo, irmãos, ele caísse em alguma contradição, alguma palavra errada. Só que, quando eles falam, né, vamos pegá-lo em algum erro dele, os fariseus, os seus discípulos herodianos, só que, quando eles falam sobre o tributo a César, Jesus disse: Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E Jesus estava dizendo que devemos viver os dois lados da moeda, tanto o material quanto o espiritual. César representava o governo e Jesus não estava indo contra o governo. Jesus estava indo contra a hipocrisia e as coisas erradas que o povo estava fazendo. Quando Jesus disse que, como se Jesus dissesse, né, que este mundo aqui é um mundo matéria. Você tem que crescer, aprender, se desenvolver. Quem puder fazer uma faculdade, faça. Quem não puder, aprenda a fazer algo que consiga ganhar dinheiro, um emprego digno. Todos os empregos são dignos, se não haver pecado. Não é verdade, irmãos? E porque este mundo aqui é um mundo matéria, você tem que se desenvolver, você tem que aprender. E o mundo matéria, ele é um mundo que enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar, nós teremos que lutar pelo pão de cada dia, nos vestir, cuidar da família. Não é verdade? Então dai a César o que é de César. Aí Jesus vem dizendo: agora dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então, dai a Deus o que é de Deus, renovar as forças. Está de acordo com o caminho da salvação. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas por que Jesus disse isso? Quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele está querendo dizer da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Não tem como ir até Deus se não observar os caminhos de Jesus Cristo. Dai a Deus o que é de Deus. Então o próprio Cristo está dizendo que nós devemos, através agora do Espírito Santo, buscar as coisas de Deus. Eu e você, enquanto estivermos aqui nessa terra, você sai do portão da sua casa, você já vai ter coisas para enfrentar, que é normal.
Mas nós temos que ir lá enfrentar, às vezes, um patrão que não é fácil, às vezes um vizinho que está te incomodando, ou às vezes dentro de casa a família que ainda não tem a mesma fé. Isso é César. Mas dar a Deus o que é de Deus é suportar todas essas coisas. É lidar com um patrão e saber que ele ainda está no mundo matéria e você vive no mundo espiritual, mesmo vivendo no mundo matéria. Dar a Deus o que é de Deus é observar os caminhos do Senhor e continuar perseverante no caminho da salvação. O que é a salvação, irmãos? A salvação é o homem, quando sair desse processo aqui evolutivo, dessa vida terrena, voltar de cabeça erguida de onde veio. Porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo matéria. Jesus disse assim, em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós sabemos que dar a Deus o que é de Deus é buscar as coisas sempre que são de cima. Mas enquanto está aqui no mundo de César, no mundo matéria, vai ter que andar. Mas não andar como o mundo anda, mas andar na presença de Deus. É interessante que o partido de Herodes, a dinastia de Herodes, ele apoiava a autoridade romana. Seu interesse na religião era mínimo. E geralmente, irmãos, eles se opunham amargamente aos fariseus. O recado deles, citado no versículo 16, era um sincero, cheio de palavras hipócritas e longeiras. Irmãos, a finalidade da pergunta do versículo 17, que diz aqui, em Mateus 22, era embaraçar o Senhor Jesus Cristo. Se ele respondesse afirmativamente, seria denunciado perante o povo como traidor. E respondendo negativamente, podia ser denunciado às autoridades romanas, a César. Está entendendo, irmãos? Só que Jesus, ele era onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabia todas as coisas, ele sabia o que andava no coração, tanto que chamou ele de hipócritas. Mas ele falou, olha, se vocês acham que eu não cumpro as ordens do governo, eu cumpro. Eu cumpro tudo aquilo que tem que ser cumprido. Mas se tem que viver neste mundo matéria, eu faço aquilo que tem que ser feito. Mas também eu faço aquilo, é claro, irmãos, que não tem pecado, Mas eu faço aquilo que é de Deus. Então eu dou a Deus aquilo o que é de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, nós, como servos de Deus, somos falhos, podemos cair, mas nós sabemos em qual é o Deus que nós servimos. E Jesus Cristo vem dizendo que Ele é a ressurreição e a vida, que nós possamos sempre guardar este propósito de Deus até a nossa ida até o Senhor Jesus Cristo. Ou até quando Ele voltar para buscar a gente nas nuvens do céu. Enquanto isso, volto a dizer, vamos viver. Se tiver que estudar, estude, irmão. Ganhe conhecimento. Aprenda algo novo neste mundo aqui para você sobreviver. Mas procure buscar as coisas do alto. Uma vez eu preguei na igreja, naquele momento, ali, muitos riram de mim, porque eu preguei, irmão, sobre sobrevivência. Nós, enquanto estivermos aqui nessa terra, temos que aprender a sobreviver. E o resto, ou tudo, Deus fará na nossa vida. Deus quer que eu e você seja feliz. Eu sempre falo isso nas minhas palavras, nas minhas mensagens. Deus quer que eu e você seja uma pessoa abençoada neste mundo de César. Mas Deus quer que eu e você se prepare sempre para o mundo espiritual,
E o mundo espiritual começa aqui na terra. A partir do momento que você entregou a sua vida, o seu caminho a Jesus Cristo, vamos seguir as doutrinas de Jesus, o caminho de Jesus Cristo. Esses dias eu preguei e falei sobre casamento, vou fazer um segundo vídeo sobre isso. Que assim como tem um casamento terreno, nós temos um casamento com Deus. Nós temos que estar sempre junto do Pai, alicerçado com Ele, na fidelidade com Ele. Que é isso que vai fazer a diferença. Como meu pai dizia, cada um na sua. Mas se cada um viver de acordo com a vontade de Deus, do Criador, com certeza nós teremos uma vida abençoada. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que nós possamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Fique na paz, meus irmãos, e fique com Deus. Tudo de bom.